Oi, tudo bem? Eu sou Reni e essa é a minha segunda gestação e eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro trimestre. Nessa segunda gestação foi muito diferente da primeira. Eu fiquei me sentindo muito mais mal. O primeiro trimestre foi muito mais difícil, eu fiquei muito mais cansada. Eu não vomitei como na primeira gestação, mas eu me senti muito com má digestão e com um enjoo que não passava, porque quando eu fiquei grávida da primeira vez e eu enjoava e vomitava, depois que eu vomitava, passava. E dessa vez eu não vomitei, então eu ficava o dia todo me sentindo mal, só à noite que melhorava um pouquinho. Oi, filho! E a minha primeira gestação foi de menino, então eu pensei que podia ser uma menina, porque eu tava me sentindo muito mal. Mas não foi, é um menino também. Então, eu descobri logo no início, com umas 4 semanas, e eu comecei a desconfiar, porque eu tava sem vontade de tomar café. Eu sempre tomei café pelo menos 2 vezes ao dia. E na minha primeira gestação eu tive aversão a café, fiquei a gestação toda sem tomar café. E nessa também tá a mesma coisa, então quando eu comecei a não querer tomar café eu desconfiei. Algo está estranho. E eu fiquei com aversão também a cheiro, qualquer cheiro. Cheiro de tinta da parede, cheiro de perfume, cheiro de terra, cheiro de tudo. Me enjoava muito. E eu fiquei muito cansada, com muito sono. Foi um primeiro trimestre muito mais difícil do que na primeira gestação. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não. Me senti muito mal. E uma das coisas também que eu senti muito era uma sensação de estar estufada, sabe? Cheia. De comer uma fruta ou comer um pedaço de pão e parecia que eu tinha comido uma feijoada ou uma comida muito pesada. E eu ficava o dia todo assim. E só à noite melhorava um pouco. Então todo dia era assim. Então eu perdi totalmente o prazer de comer qualquer coisa. Eu ainda comia um biscoitinho assim pra não ficar muito mal, mas era muito ruim. O dia todo me sentindo mal. E na primeira gestação, quando deu umas 11 semanas mais ou menos, os sintomas assim do primeiro trimestre passou. Mas nessa não. Quase com 13, de 12 para 13 foi que foi melhorando um pouco. Logo no início eu tive um susto, porque quando eu fiz a primeira ultrassom, assim perto de 6 semanas, tinha um descolamento. E aí eu fiquei assustada, fiquei preocupada, comecei a evitar carregar muito meu bebê, que já na época tinha 1 ano e 7 meses mais ou menos. Carregar ele, evitar peso, ficar mais repousando. E logo depois que eu refiz a ultrassom, uma semana depois, estava tudo bem. E agora eu tô com 22 semanas e tá tudo bem com o bebê, graças a Deus. Então eu fiquei meio preocupada, fiquei bem ansiosa, mas graças a Deus deu tudo certo e ele tá bem. Deixa eu ver o que eu lembro mais. A versão da comida eu só tive a café, não tive nenhuma outra comida, só por conta da sensação de enchimento que eu não quis ficar comendo muito. O primeiro sintoma também é uns sonhos vívidos. Sonhos muito loucos com animal, com água, com sonhos doidos. Toda vez que eu tenho esse tipo de sonho, eu fico pensando, será que eu tô grávida? Então eu tive esses sonhos logo no início também. E o atraso da menstruação, acho que eu descobri com um atraso de 3 dias da menstruação. Também tive um gosto muito ruim na boca, um gosto amargo, principalmente quando eu comia alguma coisa doce, mas com qualquer comida ficava com um gosto amargo na boca. E esse gosto ficou durando quase o primeiro trimestre todo. E muito cansaço, muito sono, então eu aproveitava a sonequinha do meu filho pra tirar uma sonequinha também, senão eu não aguentava o dia todo. Fiquei também bastante tempo deitada, descansando, até melhorar um pouquinho. E o cansaço, surreal o cansaço. Fora esses sintomas, eu acho que foi isso. O primeiro trimestre eu me senti péssima. Péssima, sem energia. Eu achei muito pior do que a primeira gestação, porque na primeira gestação eu senti algumas coisas, mas logo no início, até da 6ª semana até o início da 11ª semana. Mas depois passou, mas com essa não. Na primeira gestação também, se eu comesse um biscoitinho, uma frutinha cítrica, o enjoo melhorava. E com essa não. Qualquer coisa que eu comia só piorava, eu só me sentia mais mal. E é isso que eu lembro do primeiro trimestre. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui. Essa é a minha segunda gestação
assim, que eu desenvolveu, mas eu já tive outras que eu perdi no início. Então, esse susto no início me deixou bem assustada, mas eu coloquei nas mãos de Deus e descansei nele e deu tudo certo. Se você teve um primeiro trimestre parecido, me conta aqui. E é isso. Ah, outra coisa, minha barriga tá crescendo muito mais do que na primeira. Na primeira, eu com 20 semanas, a barriga não tava tão grande como tá agora. Cresceu muito rápido, meu umbigo foi pra fora já no final da primeira gestação, no finalzinho. E agora, acho que com 16, 17, o umbigo já tava pra fora. E se der, eu mostro pra vocês um pouquinho, eu não sei se vai dar pra ver. Vou passar um videozinho da barriga que eu gravei. Eu vou passar um videozinho da barriga que eu gravei pra vocês verem como tá a barriga. Mas tá bem grandinha. Eu não gravei as primeiras semanas porque eu tava lidando, né? Tava sobrevivendo, cuidando do meu bebê e passando pelo primeiro trimestre. Mas o que eu lembrar, eu falo pra vocês. Eu falei aqui o que eu lembrei do primeiro trimestre. Quando eu entrei no segundo, já melhorou bastante as coisas. Mas agora eu tô um pouco mais cansada. Mas tá bem melhor do que no primeiro trimestre, tava horrível. Mas agora tá mais tranquilo. E é isso. Pra andar um pouquinho, pra ir na rua, andar um pouquinho, parecia uma distância enorme, porque eu fiquei muito cansada. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.